Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora da mesa radiônica da constelação familiar. Como assim, Walter? Constelação familiar não é uma técnica? Sim, constelação familiar é uma técnica. Como toda mesa radiônica, ela vai trabalhar informações guardadas no campo de uma pessoa, de uma situação, né? Então, assim, para entender a mesa radiônica, a gente tem que ter entendido basicamente os conceitos da radiestesia radiônica clássica, que é onde a radiestesia é a sensibilidade às radiações e a radiônica é o envio de íons positivos para a correção desse campo. Então isso a gente tem que estar assim, saber de cor e salteado e já nem pensar nisso mais porque sabe onde que está funcionando. Então a radiestesia radiônica clássica, né, usa o pêndulo para investigar, né, dentro dos conceitos da radiônica e radiestesia, e nós conseguimos com os gráficos já clássicos, né, para gráfico para relações, para quebrar energias mentais negativas, para correção de onda de forma dentro de casa, né? Ondas telúricas, ondas deletérias, enfim, todo aquele arquétipo da radiestesia clássica. Ok. Então, como funciona as mesas radiônicas? Funcionam através da simbologia nela colocada e onde nós temos minimamente que entender o funcionamento da mesa. Fazer uma mesa é muito rápido, explicar ela que é mais delicado. Mas a explicação faz parte para quê? Para nossa mente, demente que mente, entender o que é, porque a mente tem que ser nossa amiga, né? Porque a mesa radiônica ela só funciona através do mental do operador, ou seja, de quem está medindo. O pêndulo não funciona sozinho. A gente tem que saber o que é que está sendo colocado ali, onde que é que eu tô, o que é que eu estou medindo, o que ponto que eu vou ativar, quanto tempo eu vou deixar. É que nem uma receita de bolo, né? Então, dentro do conceito de constelação familiar, eu vou explicar um pouquinho o que é a constelação para quem não conhece, né, que é uma técnica trazida por Bert Hellinger, é um alemão, em que ele foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, ele lutava pela Alemanha, e quando ele foi preso, o carcereiro dele era um americano, e segundo consta a história, ele cria uma simpatia pelo carcereiro, e ele percebe que nesse primeiro momento que está todo mundo a serviço, né? Seja para o bem, seja para o mal, está todo mundo a serviço. Então não tem julgamento, não tem algoz nem vítima. Como diz a frase, em algum momento todo mundo é algoz, em algum momento todo mundo é vítima. Então ele começa a perceber que cada um estava no seu papel. Ele lutando pela Alemanha e o outro lutando pelos Estados Unidos. Então ele sai da prisão, retorna à Alemanha e se torna padre e vai para a África em missão. E lá ele encontra alguns conceitos básicos que ele coloca dentro da constelação familiar, porque ele percebe lá a integração profunda com os ancestrais e como que essa relação profunda com os ancestrais faziam com que eles não tivessem as mesmas doenças que o mundo, entre aspas, aí, civilizado tinha. Foi onde ele foi tocado e juntamente ao conhecimento bíblico dele, isso veio a somar no conhecimento que ele traz dentro da constelação. Um dos conceitos fundamentais assim é que ancestral é maior, descendente é menor, ou seja, pai e mãe doa, filho recebe. Ele percebeu que, com os conceitos africanos, que até 7 gerações atrás pode influenciar nossa vida hoje. O que é uma geração? Não é só o pai e mãe ou o pai e mãe da nossa avó, não. É toda a geração de irmãos dos pais e a geração de irmãos das mães, avós, né? E tataravó e por aí vai até 7 gerações atrás.
Soma-se a isso também filhos fora do casamento e toda uma relação familiar. Não consta, quando fala familiar, não é pais adotivos, tá? A gente está falando aí de pais biológicos, ok? E nessa questão ele volta para a Europa, lá ele se torna psicólogo e dentro de alguns conceitos psicológicos houve o grande momento eureka do Bert Hellinger, onde ele percebeu que muitas pessoas são excluídas da família, e é onde ele traz esses primeiros conceitos, né? O primeiro livro dele, que se chama As Ordens do Amor, ele fala que assim, mais forte que o amor é a ordem, né? É como uma água que flui. A água vai fluindo, mas se não der um caminho para ela, pode ficar nocivo isso, né? Então, eu amo tanto que eu deixo de viver a minha vida para viver a vida do outro, né? Então, a ordem tem que ser mais forte, né? A gente ajuda quem pede ajuda, faz parte da cura do desejo de ser curado, e onde eu não posso ajudar, eu não me demoro. Então, a constelação familiar, ela vem para trazer assim, 3 leis fundamentais que regem todo o campo da constelação. Que, a lei do pertencimento, ou seja, todos os familiares têm que pertencer. Ninguém pode ser esquecido. Que a partir de um momento que uma pessoa é esquecida ou excluída do sistema, o sistema familiar, a alma familiar é como aquela alma de peixe, sabe? Aquele grupo de peixes que vai no fundo do oceano e quando recebe um ataque, eles movimentam em grupo como se fosse um grande corpo. Então tem que estar todo mundo junto. Se algum ancestral foi excluído, sei lá, por alcoolismo, quem que era excluído até 7 gerações atrás? Deficiente físico, deficiente mental, gay, mulheres, assassinos, viciados, né? Tudo que antigamente, luto, né? Pessoas em luto, eles nunca mais se falou na morte, né? Doenças, lepra, enfim, quantas pessoas não foram abortos excluídos? Abortos também fazem parte da família, voluntários ou involuntários. Aí vem o que é trabalhar dentro da constelação muito assim, né? As pessoas vêm constelar vazio interior, uma não boa relação com os pais ou com os filhos, sensação de dívida com todo mundo, tem sempre que estar fazendo alguma coisa para o outro, porque parece que está com uma sensação de dívida com o mundo, né? Então, dentro do esquema da constelação, a gente percebe em qual geração que se encontra, e aí a gente traz o ancestral de volta para a família e entrega para ele o que é dele, para ele liberar o nosso destino, o fluxo do amor. O fluxo do amor, ele parte de pai para filho, de mãe para filho, né? Beleza, então primeira lei, lei do pertencimento. Segunda lei, a lei da hierarquia. Ancestral é maior, descendente é menor. A gente aqui não está falando que tem que amar pai e mãe, tá? A gente está falando que tem que respeitar da onde que veio, tem que honrar, porque a mãe, ela é que fica 9 meses dentro da barriga, né? Ou um pouquinho menos até, mas ela é que correu o risco de vida para gerar uma criança. Então, assim, os nossos pais, não importa o que são, o que fizeram, ou se não conhece, eles já nos deram a vida, e isso não tem como a gente negar, nem tem como equiparar, né? Porque daqui a pouco porque aí fica na lei da hierarquia, filho é menor, pai é maior, filho é menor, mãe é maior. Então, porque se começa, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, porque não sei o que lá, de repente, dentro do campo você percebe, do campo morfogenético, você percebe que o filho está se tornando maior que o pai, ou seja, está entrando no lugar do avô dele, né? E aí é pesado. Aí inverte a ordem do amor,
né? O amor parte de pai para filho, porque o filho recebe, pai, mãe doa, o filho recebe. Isso é hierarquia. Então, é melhor respeitar a hierarquia, porque é melhor para a gente, né? Porque o pai, a mãe, ela é o interno, ela é a nutrição, ela é o sucesso profissional. O pai é o mundo, o pai é a frustração, o pai é o não, o pai é aquele que, né? A mãe apresenta o filho para o pai e o pai apresenta o filho para o mundo, a filha para o mundo, né? Então a gente tem que buscar dessas duas forças para a gente ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, para ter assim, pelo menos a certeza profissional, para não ficar com sensação de vazio na vida, porque senão a pessoa começa a procurar pai e mãe em relacionamento, e relacionamento é mesmo hierarquia, né? Marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, eles são mesma hierarquia, assim como irmãos são mesma hierarquia, tá? Então, basicamente, são 3 leis: pertencimento, hierarquia e dar e receber, né? O dar e receber é pai, mãe doa, filho recebe. Então é isso, não tem como nós substituirmos o que os nossos pais nos deram, porque eles nos deram a vida. Então, o que equilibra as relações é a gratidão. A gratidão é que vai equilibrar isso. Então, a gente pode até ajudar pai e mãe, mas como filho, nunca substituindo, né? Porque senão começa a fidelidade invisível, o amor cego, né? É como se fosse assim: a minha avó teve um luto muito grande e todo mundo que é silenciado no sistema vira sintoma. Então, ela teve um silêncio muito grande, nunca mais se falou na morte do filho dela, digamos assim. E aí, esse filho que foi silenciado ali, ele vai voltar, não é espírito, tá? É a alma da família que fala assim: olha, ninguém pode ser esquecido. E aí a pessoa começa a ficar com sensação de vazio na vida, começa um monte de coisa, repetição. Todo mundo dessa família separa de tal data. Todo mundo, você vê a história dos Kennedy, olha a sequência de desastres aí nos últimos 70 anos. Olha, Getúlio Vargas, o filho e o neto, o que aconteceu com cada um, né? Então tem essas repetições, a tal da síndrome de aniversário, né? Toda época do ano sempre acontece a mesma coisa. Isso é algo que se chama campo morfogenético, ou como a gente pode chamar também pode ser chamado também de registros acásticos, sem problemas. Então, quando eu trago esse arquétipo básico, assim, né? Eu fiz uma mesa bem básica. É melhor você entender o que é que está sendo feito, que vai agir melhor do que você ver só a figurinha ali e rodar o pêndulo sem saber o que é. Então, quando eu trago esses arquétipos, pai, mãe, filho, 7 gerações atrás, que eu trago a árvore da vida na mesa radiônica, os signos, o DNA, os chakras, o coletivo, enfim, isso tudo é para a gente poder auxiliar no processo de manuseio dessa energia que está guardada na pessoa, né? Então, o objetivo de todas as técnicas holísticas que eu conheço até hoje, que eu percebo, é isso: levar à individualização, né? O que é individualização? É egoísmo? Não. União sem fusão, distinção sem separação, né? Esse aqui é o objetivo. O objetivo aqui é nos trazer a unidade. E dentro desse arquétipo, nós vamos trabalhar, né? Mandar uma luz, mandar uma energização para X situação, que vai vir um testemunho. E dentro desse arquétipo de DNA, pai e mãe, árvore da vida, chakras, né? O coletivo, nós vamos verificar de onde vem essa influência e para ajudar. Isso só vem para liberar a pessoa para quê? Para ela estar a serviço. Nenhuma mesa radiônica, nenhuma técnica holística, nenhum trabalho de nada que você pague aí, por mais caro que seja,
vai fazer milagre, né? Eu gosto de bater muito nessa tecla, porque assim, porque eu não gosto nem muito dessa palavra, né? Abertura e merecimento, porque parece que não acontece, não é merecedor. Mas a gente sabe que existe karma, a gente sabe que existe muitas coisas. Então, até às vezes, uma mesa radiônica vem para aceitação, né? E, e aí, dentro desse arquétipo de constelações, de positivação de um campo, para que a pessoa, pelo menos, tenha a opção de escolha para ela fazer outra coisa que não isso que está ocorrendo na vida dela, né? Então, quando usar a mesa radiônica da constelação familiar? Depende, pode ser usado para tudo. Tem, assim, às vezes você pode fazer, a pessoa deixa cair tudo, quebrar tudo. Ué, pode ser um caso de que venha de alguma geração, porque se não vier de nenhuma geração também, ok, tudo bem. Aí a gente vai olhar se vem de pai, de mãe, se vem de, né, enfim, tantas situações. Já fiz essa mesa algumas vezes e dá resultados muito legais. Como eu digo, as mesas que eu trabalho, elas têm um prazo aí de irrigação no campo da pessoa de 30 dias. Aí para aquela situação não se faz outra mesa, mas pode fazer para outros campos da vida da pessoa.